Fala aí, guerreiros. Aqui é o Cidadão X falando com vocês. Bom, se você está aqui no canal, imagino que você acredite em algumas conspirações, em algumas verdades que eu revelo aqui. Mas talvez você ainda tenha alguma dúvida, né? Fica pensando assim, não pode ser. Não pode ter acontecido isso. Do que eu estou falando? Da queda do avião do Teori Zavascki. O ministro do Supremo Tribunal Federal, que era relator da Lava Jato, tinha voltado de férias antecipadamente para validar, homologar, né, como eles dizem, os depoimentos das delações premiadas lá dos executivos da Odebrecht, que iam ferrar a vida de muita gente no governo. Ele estava acelerando o processo e ele precisava logo dar uma ripada no monte de cara. Teori Zavascki. Queima de arquivo. Daí você pensa, não pode ser, cara, foi coincidência, né? Não, a gente acredita que o governo é capaz de algumas coisas e tal, articulações políticas, manobras, mas matar um cara... Você lembra do Romero Jucá? O cara lá do Laco Temer? Pois é. Era um dos principais articuladores do impeachment, ajudou em todo o processo, colaborou muito, né? Empurrou o impeachment pra frente, foi ele que fez o esquema todo, a manobra. Ou pelo menos foi um deles. Quando o Temer assumiu o governo, ele ficou como chefe da porra toda. Era o cara que era a ligação entre o executivo, o legislativo e o chefe da chantagem, chefe dos esquemas. Ele era o cara do governo. E aí ele caiu por causa de uma ligação. Vazou áudio de um grampo telefônico que estava envolvido com o nome dele, né, tinham ligações dele. Inclusive ele falava algumas coisas meio conspiradoras. Na verdade, na época era um pouco fantasioso, né? Não, ninguém acredita. Romero Jucá falou por falar, um otário, né? Agora caiu aí, ó. Falou um monte de bobagem e caiu. Bobagem. Você acredita mesmo que as coisas que o Romero Jucá falou era bobagem? Que não tinha nada a ver, que não dava pra botar fé naquilo, acreditar. Aquilo não ia acontecer, ainda mais agora que revelaram as ligações, o que ele falou, não tinha como acontecer aquelas coisas que ele estavam planejando. Na época, o Sérgio Machado, que foi o cara que vazou os áudios, ele sabia que ele era a bola da vez, que o nome dele estava para ser ripado, e ele sabe como funciona o esquema. Então, o que ele fez? Ele ligou para alguns políticos e deixou os caras falar. Ele ia usar isso como uma espécie de carta na manga, para livrar a cara dele, ou dar uma melhorada na imagem dele aí que estava queimada e que ele já ia rodar mesmo, né? Então, falou assim, bom, vou fazer alguma coisa. E o que ele fez foi isso. Fez alguns políticos da cúpula do Brasil, falarem demais. E entre várias coisas que eles falaram, tinha uma espécie de plano para conter as investigações da Lava Jato. Porque isso, no ver deles, estava destruindo o Brasil deles. Estava acabando com o esquema, com o sistema deles. E aí você não acredita no que o avião caiu e tem alguma coisa a ver com o Romero Jucá, daquela época e tal, um plano secreto, a conspiração, né? Se liga nos principais pontos que eu separei nesse áudio pra você aqui. Ele tem que ter a saída porque é um perigo. E essa porra, a solução institucional demora ainda algum tempo. Não acha? Tem que demorar uns 3 a 4 meses o nosso. O país não vai cometer isso. Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. Mas é só o Renan que está contra essa porra. Um acordo. Ele não gosta do Michel, porque o Michel é Eduardo Cunha. Ele não esquece o Eduardo Cunha, o Cunha está morto, porra. Não, é um acordo. Botar o Michel. Um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo, Com todo mundo e parava tudo. E aí pode delimitar onde está, pronto. Parava tudo. Aí ele diz que precisa colocar o Michel. Michel pra quê? Porque o Michel Temer, o Michel Temer, ele ia conter o esquema, ele ia ajudar a arrumar o sistema que estava bagunçado com a Dilma no poder. Então, para colocar o Temer tinha que ter o impeachment, né? E quem que aconteceu? Eles articularam o impeachment, fizeram funcionar, votaram, tiraram a Dilma e colocaram o Michel. Aí essa parte bateu, né? Tá certinho? Colocaram o Michel. Pacto Nacional, mais ou menos isso que ele quis dizer, seria como se todos os políticos se unirem de um só lado para se protegerem. Era isso.
O que aconteceu quando o Temer assumiu o poder? O Congresso votou a favor do Temer em tudo. Não tinha mais oposição. Estabeleceu-se então um pacto nacional dos políticos do Brasil. Tudo que o Temer quis aprovar no Congresso, aprovou. Não teve treta, não teve chantagem, não teve discussão. Não teve. Tá tudo certinho, cara. Os políticos estão fechados e unidos para manter o sistema deles funcionando. Essa parte da ligação bateu também? E o Eduardo Cunha, hein? Até eles já falavam lá, Eduardo Cunha já era, cara. Pois é, o que aconteceu? Eduardo Cunha foi boi de piranha. Articulou impeachment, fez tudo o que precisava e foi cassado. Agora está aí no processo, está preso, vai ser condenado, ameaça delatar os caras, não delata logo, deve estar com o rabo preso em alguma coisa e deve estar mais com medo agora. O que aconteceu, cara? Não está se batendo certinho com as ligações até agora? Só um detalhe macabro. Sabe quem acelerou o processo pro Cunha se fuder? Teori Zavascki. Foi ele que impediu o Cunha de voltar a exercer o cargo de presidente da Câmara, respondendo o processo. Foi o Teori Zavascki que falou assim, não vai. Você não pode fazer isso. E isso, cara, já acelerou tudo pro lado do Cunha. Prisão, cassação, processo na Câmara, processo na questão jurídica, não. Se a política, como é a política? Tem que resolver essa porra, tem que mudar o governo para poder estancar essa sangria. Temos que estancar a sangria. O que era a sangria na visão desse Romero Jucá e dos políticos envolvidos? A sangria era todo o combate à corrupção. Tudo que era revelado dos esquemas deles lá, era uma sangria, era um vazamento. Então eles precisavam estancar. Como que era isso? O que dava para fazer para segurar o combate à corrupção? Segurar o vazamento dessas delações, o vazamento dessas denúncias, esses escândalos. Bom, já temos o presidente, que é o Michel Temer. Temos o Congresso no Pacto Nacional, que é fechadinho. O Eduardo Cunha já caiu. Com o Temer, dava para colocar alguém para controlar a Polícia Federal, que começou todo esse tumulto aí. Ministro da Justiça. Pô, certinho. Vamos colocar um cara que sabe fazer, que sabe articular, que sabe manobrar? Vamos colocar um cara que já foi advogado do PCC, que é muito ligado ao PSDB de São Paulo, que tem muito a perder. Pronto, Polícia Federal sob controle. Ninguém está investigando mais nada direito como deveria. Investiga o nome, deixa o outro para lá, simula um aqui, finge que esqueceu o outro ali. Mas ainda não dava, né? Tem que precisar de mais coisa. Bom, esses processos estão aonde? Esses processos estão em primeira instância, lá no Paraná, Curitiba e tal. O Moro tá ripando todo mundo. O Moro? O Moro é nosso, cara. O Moro pode deixar. Vou ligar pros caras do PSDB agora. Porque eles também estão com o rabo preso pra caralho nessas delações aí. Ô Moro, pô, mano, faz um esquema pra nós aí, cara. Joga uma areia no olho do povo aí, ó. Fala do Lula. Pede pros seus promotores iniciarem alguma investigação. Toda hora que alguém for falar alguma coisa do PSDB, do PMDB, cita o PT, fala o PT, investiga o PT, faz qualquer coisa, Moro. Dá uma enrolada no processo pra gente. Só pega aqueles que não tiver jeito mesmo. Beleza? E quando não tiver jeito, você fala assim, é foro privilegiado, não tem nada a ver. Pega só os lixinhos por baixo e fica tumultuando, fica ameaçando. Que aí a mídia fica em cima. A mídia é nossa também. Estancar a sangria. Você pode ver que escândalo mesmo, e denúncia e tal, só aparece com o nome do PT. Mas e as delações e tal? As delações da Odebrecht, né? Os caras não tem nada a perder, os caras estão fodidos, então eles começaram a falar. Então, cara, aí já não é mais controle do Moro. Se realmente jogar isso abaixo, aí teoria você vai conversar. Temos que chegar no Teori Zavascki. Desde aquela época eles já estavam preocupados com o Teori como relator do processo. Porque nas mãos do Teori estava toda aquela parte do processo que era envolvida com os políticos que têm foro privilegiado. Aqueles que o Moro supostamente não pode colocar a mão. Então quem ia colocar a mão nesses caras era o Teori Zavascki. E aí o que acontece? Precisava chegar no cara, mas não tinha como. Você percebeu que na ligação eles mesmos reconheceram que o cara não era legal, que o cara não tinha como chegar no cara, o cara era pouca ideia, que o cara era fechado. Entre outras palavras, o que eles não quis dizer, o cara era o juiz correto. Mas ele tinha uma ligação com o PT, ele livrou o PT uma par de vezes. Tinha. E por isso que eles estavam mais preocupados ainda. O Teori não podia salvar o PT, certo? Então ele não pode se envolver nessa parte, mas ele podia fazer o quê? Como vingança, ripar
todo mundo do PSDB e PMDB. Já que o PT caiu mesmo, vai cair todo mundo, morre todo mundo abraçado. Vamos fazer um Brasil diferente aí. Vamos ripar esses caras tudo. Quem tem processo, quem tem delação, quem tiver prova contra, vai cair. E o que ele fez? O Theory voltou das suas férias antecipadamente para homologar, ou seja, validar, né, todo o conteúdo das delações dos executivos da Odebrecht, que seria a maior delação de todos os tempos, a maior bomba política, porque ia cair toda a cúpula, desde o presidente da República a todos os seus ministros, ou uma boa parte deles, a maioria dos deputados do Congresso que votaram sim pelo impeachment, e alguns que votaram não, o Senado, todo mundo ia cair na delação. Pô, mano, vamos ter que, já que não dá pra chegar no Theory, vamos chegar ele em algum lugar? Chega ele, né? Chega no avião e derruba esse avião logo, cara. Não faz, sabe, não faz sentido pra você? Tirar o Theory do esquema? Ah, mas agora vai colocar outro juiz. Quem? Olha os nomes que tá ventilando. Pelo perfil do Michel Temer, vocês sabem, né? Que ele só anda com corrupto e bandido. Então quem você acha que ele vai colocar? Ex-advogado do PCC, que tá lá como ministro da Justiça segurando a Polícia Federal. Estão ventilando o nome do Sérgio Moro, juiz totalmente parcial, só prende aqueles que são indicados pelos caras que mandam nele, e fica fingindo por aí, toda hora mandando mensagem lá pra CIA. Ah, vamos colocar o Gilmar Mendes, então, para ser o relator do processo. Gilmar Mendes tá fechadinho com os caras também, mano. Tá viajando esses dias mesmo no avião do Temer aí, ó, pra passear lá em Portugal. E aí? Gilmar Mendes pode ripar o Temer a qualquer momento aí no processo do TSE, do qual ele tá mandando. Processo que pode caçar a chapa Dilma Temer e aí o Temer sai do poder. E aí? Não tá tudo ligado, cara? Não faz sentido nenhum pra você, nada disso. Você não acredita em conspiração mesmo? Nem eu falando isso pra você, nem eu mostrando, explicando cada trecho das palavras dos próprios conspiradores. Deu certo tudo que estava na ligação, cara.